Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Children of the Corn, Colheita Maldita, filme dirigido e escrito por Kurt Wilmer, mais uma adaptação do conto do Stephen King. Não deu certo, não tem muito o que falar na verdade, né? Porque ao longo das décadas, tudo que o milho poderia oferecer para o cinema já foi sugado entre cinema, TV, VHS, DVD e streaming nessa franquia. Já são 11 filmes, que é um número extremamente elevado, né? Eu até antes de assistir essa nova versão, peguei de novo a versão de 1984, uma versão que tem os seus problemas. Para quem não sabe, o Stephen King seria o roteirista daquele filme, só que aí na época o estúdio disse o seguinte: olha, o roteiro do King é bom para um livro, não é bom para o cinema. Ele queria trazer uma espécie de discussão sobre o culto das crianças e os produtores queriam apenas violência. Mas enfim, não vou pegar o longa de 84 e usar como parâmetro de comparação, mas eu quero falar sobre a franquia. 11 longas, como eu falei. A Dimension Films, entre os anos 90 e anos 2000, ela fez tudo o que você pode imaginar entre produção, como eu disse, direto para VHS, para DVD, colocando nas locadoras, né? Children of the Corn, uma sequência. Aquela pessoa desavisada até imagina, opa, peraí, eu me lembro do filme de 84... que é importante e tal, teve uma boa repercussão, vou dar uma chance. Produções baratas, muito fracas, eu não assisti todos, mas pela amostragem que eu tenho, até desejo muito boa sorte para quem for na batalha de assistir todos dessa franquia. Por exemplo, o remake de 2009 do canal Sci-Fi já é horroroso, já beira o absurdo mesmo. E aqui tem um diferencial, essa versão lançada em 2023 é pior do que o remake. Tem aquela coisa que pior que tá não fica? Ficou aqui. Me lembrei do caso de Jeepers Creepers Reborn, né, do último Olhos Famintos, em que aquele fã de boa fé pensava o seguinte: vai chegar no cinema, então é diferente, agora a franquia vai mudar, e não muda. Mesma coisa aqui com Colheita Maldita, teve um lançamento limitado nos cinemas dos Estados Unidos, depois chega na Shudder. Essa tragédia está anunciada desde 2020, eu já tinha mencionado isso inclusive em uma transmissão ao vivo do canal, porque estreou em outubro de 2020 num festival voltado para o terror. A repercussão inicial de quem assistiu não foi boa e só em 2023 alguém decidiu comprar os direitos. Ficou no limbo 2 anos e meio, praticamente. Ninguém queria saber dessa nova versão de Children of the Corn, basicamente. Aí você pode perguntar qual é a base? É a base de um remake? E não, se você pergunta para um produtor, não é remake nenhum. É uma reimaginação. Olha o charme da palavra, como é chique falar reimaginação para fazer qualquer coisa, um projeto horrível, sem rumo algum, até mesmo descaracterizando muitas noções do conto, joga como uma reimaginação, joga no cinema, tenta lucrar alguma coisa. Em uma pequena cidade em Nebraska, uma menina de 12 anos recruta todas as outras crianças da região e começa uma jornada violenta e sangrenta, matando os adultos corruptos e qualquer um que se opõe a ela. Mas uma outra jovem, que não concorda com o plano, se torna a única esperança da cidade. São muitas crianças envolvidas, obviamente, eu até estava dando uma olhada no IMDb, muitas dessas crianças com trabalhos prévios, outras que usam aqui então essa nova versão de Children of the Corn mais ou menos como uma plataforma para gerar visibilidade. Eu não gosto de isolar atuações, de vez em quando tem uma atuação que ela é fraca ou que chama atenção de modo negativo que você tem que mencionar. Nesse caso aqui, a protagonista, ela tá sempre com a mesma expressão e parece que ela tá num outro filme. Parece que ela não tá no terror, parece que ela tá num drama, então você vai ter sempre o mesmo carão, sempre a mesma reação de espanto, que eu acho que foi usado meio que para tentar se diferenciar mesmo, para mostrar, opa, tô num nível diferente de todo o resto do elenco. Fica muito estranho. E se eu fosse diretor de casting para um filme desse tipo, que tem um roteiro péssimo, eu até, como motivação, falaria, gente, Matthew McConaughey e Renée Zellweger foram premiados com um Oscar e começaram num dos filmes que é considerado, por muitos, um dos piores filmes de terror dos anos 90, que é o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Aí no caso da menina que é a protagonista, parece que ela comprou esse grande pensamento, né, e pensou assim, não, eu quero me diferenciar pelo drama, vai que alguém me descobre, aí no futuro fica como um registro isolado na filmografia. Realmente não funciona por 1 minuto sequer na dinâmica proposta para um filme de terror, afinal de contas.
E se você pegar o referencial até mesmo de outras entradas ruins da franquia, pelo menos a vastidão do milharal é usada para trazer certa tensão na representação do perigo. Só que os responsáveis por essa nova adaptação tentaram emular exatamente o mesmo padrão, só que removendo qualquer traço de medo para tentar trazer uma espécie de indefinição que reflete o perfil da personagem principal. Tem um registro no IMDb, e eu até fui checar depois para procurar outras fontes, de que esse filme aqui custou 10 milhões de dólares. Às vezes a gente fica muito fechado em números de blockbusters, falando da casa de 100 milhões, 150, 200 milhões. 10 milhões de dólares é um valor expressivo. A Blumhouse, por exemplo, no terror, gasta cerca de 10 milhões de dólares nos seus projetos. Esse filme aqui não custou 10 milhões de dólares. A minha teoria que eu quero compartilhar nesse vídeo é o seguinte: eles falaram que o custo é de 10 milhões de dólares para pedir mais caro para alguém que fosse comprar para jogar num streaming como a Shudder. Até por isso deve ter ficado 2 anos e meio nesse limbo. E pessoal, o fato é que não tem mais da onde tirar potencial desse milharal de Colheita Maldita para terror. Já tentaram 11 vezes. Você isola o primeiro filme, depois as sequências, muitas sequências caça-níquel. Outras, como esse caso aqui, reimaginações extremamente mal feitas. Os 30 minutos iniciais, por exemplo, têm um estabelecimento de uma situação de rivalidade que é uma piada com quem pagou o ingresso no cinema. Esse filme aqui, aliás, tem uma tomada. Muito se fala da carta de amor ao cinema, né? Um termo que eu estou vendo sendo muito utilizado. Tem uma tomada que é uma carta de ódio ao cinema. Uma carta de repúdio ao cinema, em que você está num local reunindo crianças e adultos. Para gerar algum tipo de rivalidade, os adultos começam a rir da cara das crianças de forma extremamente forçada. Aí parece que durante a captação da cena mandaram as pessoas começar a rir de qualquer forma, aí a gente vai cortar essas risadas, juntar numa montagem em que os adultos vão rir do tipo Coringô, aquele meme. As crianças, elas vão ficar com cara de ódio e a protagonista vai ficar com aquele mesmo carão do drama. É um negócio inacreditável. Aí você pode perguntar, tem o potencial para dar risada pelo menos? Tem, diferentemente de Ursinho Pooh, Mel e Sangue, Jeepers Creepers no ano passado, Olhos Famintos, aqui você consegue dar risada naturalmente, seja pelos diálogos, seja por esse humor espontâneo que exala dos personagens, naquela espécie de captação do constrangimento da pessoa que tá ali. Ela sabe que tá num filme ruim, ela sabe que ela tá numa cena mal feita, só que ela tem que cumprir o seu papel, tem que ser profissional. Complemento em CGI amador, parece que você tá numa fazendinha em que os adultos malvados vão ser capturados pelas crianças com uma indefinição. Parece por um momento que o filme seria extremamente violento e em outras situações, até pela restrição da linguagem, que eles poderiam pensar num PG-13, que não é o caso. É um filme de classificação indicativa R. Também é um outro ponto de estranhamento constante durante o filme. Não tem como não classificar como horroroso. Eu não consigo desistir dos filmes, eu sempre assisto até o final, e quando você está assistindo um filme muito ruim, a cena de redenção é a cena de créditos, porque aí pelo menos acabou, você vai seguir com a sua vida, vai seguir com a atividade, vai tentar fazer alguma outra coisa, dar uma caminhada, refrescar a cabeça. Nesse aqui, você vai ficar com muita raiva do que vai acontecer no final, porque não tem nada durante o filme todo. No final tem aquela mensagem do diretor do tipo, se o pessoal gostar, eu vou voltar, tenho uma ideia boa pro futuro, e é isso. Pra Colheita Maldita de 2023, nota 1. Março de 2023, esse aqui tá com passaporte carimbado lá pra dezembro, lista dos piores filmes do ano. Esse pega um top 10 tranquilo. Pegaria no ano passado, vai pegar um top 10, eu já adianto, nessa temporada também. É muito ruim. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!